Paz e graça, irmãos. Abramos a Bíblia Sagrada em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, do verso 1 ao 5. Atos, capítulo 16, do 1 ao 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Palavra do Senhor para a nossa meditação. Eu quero crer que todos aqui presentes, e se não todos, pelo menos a grande maioria, sabem a razão pela qual a Igreja Presbiteriana do Brasil ela reserva o mês de agosto para celebrar o trabalho missionário, para agradecer a Deus pela vida de homens e mulheres que literalmente devotam suas vidas, suas forças, seus labores, seu empenho à causa do reino. Irmãos e irmãs que, inflamados pelo desejo sincero de tornar Cristo conhecido, divulgam as boas novas a seu respeito. No dia 12 de agosto de 1859, o que significa dizer, logo no início do terceiro quartel do século XIX, o reverendo Simonton, eu gosto muito desse nome, acho um nome bonito, né? Ashbel Green Simonton, que é o nome do seminário que nós temos no Rio de Janeiro, Seminário Teológico Reverendo Ashbel Green Simonton. Ele aportou no estado do Rio de Janeiro e, a partir daquele momento, ele passou a desempenhar todo um trabalho que, como disse ontem, todos nós somos, na longa duração, o resultado daquele trabalho. Eu ouvi há algum tempo a seguinte metáfora: em uma semente jaz uma floresta. Então Deus, na sua soberania, que é incalculável, ele plantou no coração do reverendo Simonton o desejo de vir ao Brasil, o desejo de tornar Cristo conhecido em nossa pátria. Ele respondeu ao chamado missionário positivamente, e é muito curioso que ele foi aluno de grandes teólogos do século XIX, como o grande Charles Hodge, que, pregando um sermão, ele conta que o seu coração foi tomado pelo desejo de se tornar missionário. Poderia ter se tornado um pastor, poderia trabalhar durante o seu ministério numa paróquia local, mas ele mobilizou as suas forças e tomou a decisão irresoluta
de vir para o Brasil. E vindo para o Brasil, alguns frutos foram colhidos logo na sequência. Como disse, todos nós aqui, todos que somos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, temos por ancestral, por pai, por predecessor, aquele jovem que abandonou a sua pátria mãe e assumiu o Brasil como o seu campo de atividade. Por isso a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela celebra no mês de agosto o mês das missões. E quando nós falamos em missões, é muito importante que nós façamos uma distinção entre missão e missões, porque muita atenção é tributada a esta palavra no plural, missões. Mas mais importante que as missões é a missão. E a missão é algo que diz respeito a Deus. Existe até uma expressão cunhada pelos teólogos, que é a expressão missio Dei, a missão de Deus. Então, quem é o grande interessado no trabalho missionário? Deus. Porque Deus, ele é o planejador da salvação, ele é o executor da salvação, e ele é aquele que nos dá as garantias de que a redenção que foi efetuada por Cristo, as bênçãos dessa redenção serão aplicadas na nossa vida. Então, se nós pudermos falar assim, o missionário por excelência é o próprio Deus. Agora, as missões, elas são coadjuvantes da missão. A missão é de Deus e nós temos o privilégio de sermos coparticipantes. As missões fazem parte daquele trabalho, daquela tarefa que Cristo, ele confiou à sua igreja. Ele disse, tendo ido, discipulai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele disse estas palavras, foi assunto aos céus, cumprindo a sua palavra profética, o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos que estavam em Jerusalém, porque ele tinha dito, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ele vai dizer, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Se você acompanhar todo o progresso do livro de Atos, você vai perceber que a crescente é exatamente esta. Jerusalém, Samaria, e aí o Evangelho, ele passou a ser divulgado em lugares e lugares e lugares, e nesta tarefa de levar o Evangelho aos quadrantes mais longínquos do mundo de então, o apóstolo Paulo, ele foi uma peça fundamental. Seria aqui chover no molhado dizer que o apóstolo Paulo foi o maior missionário que o mundo ele pôde conhecer. Eu tenho dito que na nossa igreja muita atenção é tributada quando se fala no preparo para o ministério pastoral. Mas há também um cuidado em relação ao preparo daqueles que se propõem a trabalhar como missionários. A IPB, ela tem pelo menos 4 órgãos que trabalham diretamente com a questão das missões. A APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a JMN, a Junta de Missões Nacionais, a APECOM, a Agência Presbiteriana de Comunicação, e o PMC, que é um plano cooperativo. Então, parte significativa da renda da Igreja Presbiteriana é mobilizada.
E para que você atue nessas juntas, nessas agências, é necessário que você tenha todo um preparo. Conhecimento, muitas vezes, de línguas, de antropologia cultural, de hermenêutica cultural, e assim por diante. E esse texto que nós lemos, ele vai nos mostrar, nesse encontro que Paulo teve com esse jovem chamado Timóteo, que, por sinal, era um jovem dotado de timidez, ele era um jovem bem reservado. Paulo vai nos mostrar que é necessário, sim, é necessário mesmo que o missionário ele tenha alguns predicados, sem os quais o trabalho missionário ele não vai acontecer, ou com a ausência desses predicados, o trabalho missionário ele será grandemente prejudicado. Os versículos 1 e 2, nós vamos aqui encontrar o primeiro desses predicados, que é o bom testemunho. O texto diz: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali, veja uma palavra que Lucas utiliza, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Vejam que o apóstolo Paulo, ele já havia concluído a primeira viagem missionária, eles já haviam participado do concílio de Jerusalém, eles levam para Antioquia a decisão, ou o conhecimento da decisão, daquilo que o concílio havia resolvido, e o texto diz que, depois que ele passou a Síria e a Sicília, ele se dirigiu para Derbe, e ali ele encontrou um personagem caríssimo à história do Novo Testamento, que foi o jovem Timóteo. Timóteo era um discípulo que tinha uma peculiaridade muito interessante. A sua mãe e a sua avó lhe deram uma instrução ou um ensino cristão, e o seu pai era grego. Provavelmente o seu pai era um descrente. E Eunice e Lloyd tiveram a árdua tarefa, uma tarefa exitosa, porque elas conseguiram, com a ajuda de Deus principalmente, talhar no caráter daquele jovem um crescimento promissor. O texto diz que dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Então, aquele que se dispõe a ser um anunciador, um propugnador, um propalador do Evangelho, ele deve ser portador de uma conduta irretorquível. Porque prestem muito bem a atenção no que eu vou falar agora. Uma pessoa que não tem bom testemunho, ao falar, se ele fala o que a Bíblia de fato ela diz, o que ele diz não vai perder valor, porque ele tem um péssimo testemunho, mas não terá o impacto que teria se aquilo que ele fala vem acompanhado do seu bom testemunho. Porque imaginemos o seguinte: eu estou a anunciar uma mensagem transformadora, uma mensagem que muda a vida das pessoas. Eu vou levar uma mensagem acerca de um Cristo que entra dentro da vida da pessoa, vasculha tudo o que se encontra lá dentro, traz para fora, coloca o Espírito Santo e ele vai moldando
a vida dessa pessoa. Aí você vai pregar um evangelho que é capaz de mudar a vida do outro, mas não é capaz de mudar a sua vida. Há uma contradição naquele que se propõe a fazê-lo, mas ao mesmo tempo, a sua vida, ela não é o testemunho dessa mudança. E o texto é tão claro, porque diz assim, dele dava um bom testemunho os irmãos. Veja, em Listra e em Icônio. Ou seja, o testemunho de Timóteo era conhecido de todos. Ninguém poderia lhe atirar uma pedra. Ninguém poderia apontar o dedo para aquele jovem. E os irmãos sabem que ao fazê-lo, ele não estava fazendo outra coisa senão imitar o bom exemplo de Cristo. Porque quantas e quantas vezes nós vamos encontrar no Evangelho os fariseus, os escribas procurando qualquer detalhe, qualquer coisa que pudessem utilizar para criticar o nosso Senhor. Então faz parte do caráter cristão, mas deve compor também as qualidades de um bom missionário, o fato dele desfrutar de uma boa reputação. É dever de todo crente ter boa reputação dentro e fora da igreja, e muito mais ainda em relação àqueles que vão levar as boas novas a respeito do Cristo, porque nenhum de nós seria um incentivador, um patrocinador, nenhum de nós gostaria que uma pessoa que desfruta de péssimo testemunho, ele fosse um missionário. Pelo contrário, é nosso desejo que os nossos missionários sejam pessoas idôneas, sejam pessoas crentes. Aqui tem uma outra característica que não está muito clara no texto, mas nós, a partir daquilo que o Novo Testamento ele vai dizer sobre Timóteo, podemos também considerar. É possível abraçar o trabalho missionário ainda muito jovem. É possível. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, muitas vezes, quando a criança ela cresce, ela chega à adolescência, ela está na escola, e ela começa a verbalizar o que ela pretende fazer da vida. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer isso da minha vida. Hoje, cada vez mais, nós não vemos jovens dizendo assim: vou abraçar o trabalho missionário como a minha missão de vida. O que não quer dizer que nós também não sejamos missionários. Todos nós somos um missionário. Todos nós temos a tarefa de pregar o Evangelho, de falar do Senhor Jesus. Mas, se você ler a biografia, por exemplo, de David Brainerd, que era genro do puritano Jonathan Edwards, ele desenvolveu um trabalho pioneiro entre os peles vermelhas. Pouco tempo depois ele veio a falecer porque ele caiu do cavalo e contraiu um tumor. Mas o diário de David Brainerd está publicado. Um jovem, inteligente, promissor, de boníssimo testemunho, um amante de Cristo, literalmente, uma pessoa que tinha uma devoção, uma piedade pessoal notável. É bom lembrar que o puritano Jonathan Edwards também foi um homem muito envolvido com esse trabalho também. Um homem de uma integridade extraordinária. Então, nós devemos repensar essa questão. Quando o reverendo Simonton veio para cá, salvo o melhor juízo, ele tinha 26 anos. Poderia pensar em fazer outra coisa da vida. Resolveu ir para o seminário, e do seminário resolveu se tornar
missionário. A pergunta que eu lhe faço é: se o seu filho, se a sua filha dissesse assim, não vou fazer universidade, não vou fazer uma formação a nível técnico, eu vou dedicar a minha vida ao trabalho missionário, qual seria a sua reação? Porque o texto aqui é muito claro. Timóteo foi circuncidado, o que significa dizer que sua mãe Loide, aliás, sua avó Loide e sua mãe Eunice se sentiram muito honradas que Paulo o tivesse convidado para fazer parte da maior comitiva missionária. Ela nem imaginava que o nome dele ia entrar nessas páginas eternas. Ela nem imaginava que o filho dela, o neto dela, se tornaria um personagem tão importante como veio a se tornar, um jovem. Eu escutei, não tem muito tempo, na Federação de SAF, uma irmã, olha que comentário: jamais gostaria que o filho ele fosse para o seminário, porque pastor sofre muito. Todos sofremos, todos passamos por dificuldades, mas o que está em jogo é a vocação. O Deus que chamou é o Deus que sustenta, é o Deus que sustenta, é o Deus que capacita, é o Deus que abre portas, né? Hoje, eu estava pensando sobre isso hoje, pela tarde, eu vejo essas crianças correndo aqui, aí brincam aqui na lateral, e eu estava me perguntando, se eu estiver vivo, daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, o que essas crianças vão fazer da vida? Será que essas crianças vão ser presbíteros na igreja, diáconos na igreja? Será que uma criança dessa vai atinar e Deus vai plantar no coração dele o desejo de ser um missionário, de ser um pastor? Quem sabe vai ser uma pessoa relevante no cenário nacional dentro da nossa denominação? Eu não sei. Vai ser uma referência naquilo que diz respeito ao trabalho missionário? Agora, parte disso depende também de você. Conversar com seu filho, dialogar com ele, falar sobre a importância do trabalho missionário. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: se um jovem, uma moça, eles são despertados por Deus para esta obra aqui, ele não é menos digno de nossa admiração do que um jovem que vai fazer medicina, do que um jovem que vai fazer direito, que vai fazer arquitetura, que vai fazer mecânica, que vai fazer o que bem entender da vida. Eu bato palmas para Loide e Eunice. Outra coisa, o missionário, ele deve ser alguém capaz de fazer concessões por amor ao reino de Deus. Olha a expressão: dentro daquilo que é lícito, dentro daquilo que está amparado pela lei de Deus, que é agradável diante de Deus, por amor ao reino de Deus, dentro dessa conjuntura, tudo é válido. Tudo é válido. Inclusive, fazer concessões. Porque, vejam, o texto diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o. O que significa dizer que o próprio Timóteo, a sua mãe, a sua avó, foram concordes com esta ação paulina, precavendo Timóteo sobre o fato dele não ser circuncidado, e isto via se transformar numa pedra de tropeço para a mensagem a ser anunciada. Então, o missionário, naturalmente, ele vai ter que lidar com alguns impedimentos, alguns empecilhos, e ele vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que saber resolver essas questões, e aqui e acolá ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu lembro que o professor Humberto, numa conversa comigo, ele disse que foi estudar no Jackson, no RTS, Seminário Teológico Reformado, e ele passava praticamente o dia inteiro
dentro da biblioteca. E aí ele falava com um colega numa determinada língua, que era a língua espanhola, e conversava com o reverendo Van Gemeren, que era o orientador dele, em inglês. Então ele passava muito tempo sem falar a língua portuguesa. E ele disse que estava muito cansado, muito exausto. E aí um outro colega que falava a língua portuguesa disse: Humberto, o que está acontecendo? Ele falou em português com ele. E aí ele começou a conversar com ele. E depois o colega falou assim, ele perguntou para o colega: por que você falou na minha língua? Ele disse: porque eu percebi que você estava cansado. Foi uma forma de ajudá-lo. E ele disse: olha, às vezes a gente tem que fazer certas concessões mesmo. Evangelizar aqui é muito bom. Você vai à cidade, encontra um, encontra outro, senta com a pessoa, entrega uma literatura, faz um convite, fala um pouco da Bíblia Sagrada, às vezes a pessoa te para, tem uma dúvida, você dialoga. Mas quem está, por exemplo, plantando, quem está num outro país, numa outra cultura, em outras circunstâncias, eu não sei precisamente quantas vezes o reverendo Ronaldo Lidório, ele pegou malária. Ele teve que fazer uma concessão. Qual foi a concessão? Se imunizar, se reimunizar, para poder continuar o trabalho. Ele é um homem muito sofrido. Muito sofrido. Muito. Não é pouco, não. E continua na saga dele. Não para. Literalmente é um homem imparável. É um homem que não perde tempo. Mas é alguém que estava disposto a abrir mão da própria saúde, abrir mão desse bem tão precioso, para permanecer ali, pregando, ensinando, conduzindo pessoas a Cristo. A pergunta que eu lhe faço é: você está disposto a fazer concessões por amor ao reino de Deus? Você está disposto a ir até onde? Você já pensou, no período da pandemia, lá na minha cidade, chegou um ponto que nós poderíamos usar 10% da metragem. Tinha que dividir por 10 e aí iam poucas pessoas. 10, 12, 13 pessoas. Tinha irmãos que não faltavam ao culto. Nós marcávamos o horário, fazíamos o culto com máscara, álcool em gel, igreja higienizada, tudo. Fazíamos a pré-inscrição, 10, 12, 13, 15 pessoas não faltavam. Aí depois aumentou para 30%, depois para 50%, depois os cultos foram liberados e muitos não foram. Aí olha só, o cara pode ir para a farmácia, supermercado, hospital, andar no transporte público. Ir para a igreja ele não pode. Ele abre mão de estar na igreja, mas ele não abre mão de estar na rua jogando conversa fora, num banco de praça. Eu estou falando do que eu vi. Estou falando do que eu vivi. Então, esse texto aqui nos chama para uma vivência prática. Quero ser um pregador do Evangelho. Está disposto a fazer concessões, está disposto a abrir mão. O Rubem Alves dizia, né, abrir mão é uma arte. Fazer concessões é uma arte. Que nem todos estão dispostos a aprender. No versículo 4 nós vemos a última característica que um bom missionário ele deve ter. Ele tem que ser fiel na transmissão da mensagem. Ao passar pelas cidades, vejam bem, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então o missionário ele não tem que inventar a mensagem que ele vai pregar. A mensagem é uma só. A mensagem é que Deus amou pecadores
e que ele enviou o seu filho. Até uma criança é capaz de entender isso. Se eu chegar para uma criança e falar assim, olha, Deus é amor, nós somos pecadores, e Deus mandou Jesus para morrer por nós. Ele mandou o Senhor Jesus para pagar pelos nossos pecados. Então, o concílio se reuniu, os irmãos conhecem a temática do concílio. No final, o concílio ele vai lavrar uma resolução, e essa resolução ela foi levada pelo apóstolo Paulo, por Silas, e agora pelo jovem Timóteo, louvado seja Deus, ao passar, veja, pelas cidades. A mensagem é a mesma, ela não muda. Pode ser um presbítero da igreja, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser uma anciã, pode ser quem for. A mensagem é a mesma. A mensagem é o Evangelho. A mensagem é Cristo morreu no Calvário. Cristo se entregou por nós. Cristo veio para remir-nos. Essa é a mensagem. E ele tem que ser fiel na transmissão dessa mensagem. Eu tenho dito aqui, o missionário, ele prega, no primeiro momento, a pessoa ouve, o Espírito Santo trabalha na vida dele ou dela, ele vem para a igreja, e na igreja sim, aí inicia-se todo um trabalho de discipulamento. Mas a pregação ela é simples, objetiva e claríssima. Não tem que estar inventando muita coisa. E o texto é muito claro. Ao passar pela cidade, eles entregavam a mensagem que haviam recebido. Então, um bom missionário, ele é portador dessas características. E quando ele é um bom missionário, o que acontece? Os frutos, eles vêm. Porque Paulo disse assim, eu plantei, Apolo regou, e o crescimento veio de Deus. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Nós não devemos padecer daquilo que eu chamo de numerolatria. Vamos trabalhar em função dos números. Mas também não precisamos padecer de uma numerofobia. Quanto menos, melhor. Não, vamos pregar o Evangelho, vamos falar do Senhor Jesus. Vamos declarar esse mundo caído, as verdades eternas a respeito do Cristo, e Deus, através de nós, aí sim, que é o grande X da questão, a missão é dele, então Deus através de nós, Deus por meio de nós, nos usando como instrumentos, e tão somente como instrumentos, Ele é quem vai salvar as pessoas. E Ele é quem vai trazer as pessoas para a igreja. Não somos nós que vamos trazer as pessoas para a igreja. Quem vai trazer é Deus, porque quem salva é Deus. Agora nós somos os instrumentos usados por Deus, como Deus usou Simonton, reverendo Simonton, como usou o reverendo José Manuel da Conceição, que tinha por hábito, ele tinha sido padre na sua vida pregressa, em cada lugar em que ele havia exercido o episcopado, romano católico, ele voltou lá para pregar o Evangelho. E ele voltou lá para desdizer aquilo que ele ensinava. E aí, o Evangelho foi sendo proclamado, as pessoas foram conhecendo o Evangelho, elas foram se convertendo, e elas foram trazidas por Deus, aglutinadas por Deus na igreja. Eu termino, irmãos, pedindo que nós possamos orar mais pelo trabalho missionário. Tire um tempinho, reserve um tempinho, dê atenção a isto. Aqui na nossa liturgia, nós oramos pela igreja. Sempre que oramos pela igreja, oramos pelos missionários. Sempre lembramos, sempre trazemos à nossa memória, à nossa recordação, nós somos frutos do trabalho missionário.
Nós somos a ponta da corda, nós somos o resultado de um trabalho que começou há muito tempo e que ele não pode parar, e que nós temos a nossa parcela de responsabilidade e nós temos a nossa parcela de contribuição. Deus será enormemente engrandecido pelas nossas orações e também pelo nosso trabalho, que, somado ao trabalho de homens e mulheres, certamente vai conduzir pessoas e pessoas ao reino de Deus para glorificarem a Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações.